O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças, tudo bem? E agora nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Então, seja bem-vindo. Aquele lugarzinho já está separadinho para você ir lá? E aquele momento de material junto? Então, porque agora a gente precisa fazer mais uma aula. E envolve essa atenção sua. É importante que você procure participar. Não importa se alguém em casa, participa também. Faz esse movimento de interagir. Ou então fica bem ligadinho que a gente vai interagindo aqui. Porque perguntas eu sempre faço. E isso ajuda a gente a pensar, achar a solução, conseguir inclusive achar perguntas importantes que você pode fazer quando você estiver na prática dessa aula. Está lá fazendo com a sua professora ou professor. Aí você vai lembrar, como é que eu faço quando eu preciso ler? Será que é isso? Tem perguntas que ajudam a desvendar o que a gente precisa fazer na atividade. E ao mesmo tempo, fazer a gente pensar, ouvir o que o outro tem para dizer. Nesse caso eu faço com vocês. Mas sempre faça isso quando você tiver em atividade coletiva. Porque a ideia que é pequenininha, ela fica muito mais completa, tá bom? Professores e responsáveis, sejam muito bem-vindos também. Participe da aula junto, é muito importante também para mim. E as crianças também, participem. E que o professor participe com a professora para eu poder também interagir com vocês. Olha que legal, quantas pessoas vocês nem imaginam que estão aqui interagindo com a professora e ao mesmo tempo com vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos descobrir o que vem, qual é o título da aula? Olha só, toda essa sequência, ela foi baseada, para terminar, com quem? Com os queridos Zezinho, Joãozinho e Luizinho. E aqui a gente vai ter 2 momentos da mesma aula. A parte 1 começa hoje e amanhã a gente finaliza com ela. Bom, lembrando que aprender sempre, volume 4, sequência 2. Bom, já apareceu o nome de 3 porquinhos. E a gente vai usar muito esses nomes na hora de fazer atividade. Né? A gente vai conseguir dividir a atividade com alguns interagindo com o Zezinho, outros com o Luizinho e outros com o Zezinho. Então, olha só, vamos ver o que nós vamos aprender mesmo? Está na página 33 e dá sentido para o que eu estou explicando. Agora que você já conhece os bilhetes um pouco melhor, vamos ajudar os 3 porquinhos? Além de começar nossa produção, nesta aula você também vai precisar de criatividade e imaginação. Professores que estão acompanhando, habilidade. Então, o que ele está pedindo para nós? O que precisamos observar aí? Olha, apareceu aqui, bilhetes. Por quê? Porque a gente vai precisar usar bilhete. Ele fala que tem a ver com os 3 porquinhos. E, ao mesmo tempo, que nós vamos começar a nossa produção. Então, a gente sabe que pela frente vem o quê? O bilhete. Eu vou precisar de tudo que nós estudamos até aqui para construir um bilhete. E a situação de construir o bilhete vai envolver que história? E conto, na verdade, né? Lembra dos 3 porquinhos que eu até trouxe aqui para fazer com massinha, criar uma ideia diferente para vocês talvez fazerem até um teatrinho? Olha só, mas hoje não vai ter isso, a gente vai mergulhar numa escrita. Só que quando eu falo em escrita, eu vou direto na escrita ou primeiro eu preciso fazer algo antes? O que é esse algo? Primeiro eu tinha que conhecer a história dos porquinhos, por isso que eu li para vocês. Agora eu já sei que envolve os 3 em um bilhete. Então vamos descobrir a atividade com detalhe agora, porque nessa atividade nós vamos precisar pensar em alguns conhecimentos que já tivemos, estudados, já estudamos aqui. Passou o porquinho, olha essa imagem primeiro, dá uma olhadinha nessa imagem. Tenta identificar. Aqui onde está escrito 1, não se preocupa que é atividade, eu já vou explicar. Eu quero que vocês observem essa folha verde. Tem nela. Olha como a gente olhar num detalhe, sem saber o que a atividade está pedindo, eu posso não saber o que eu tenho que fazer, ou fazer errado. Eu sei que está escrito lá, prezado, caçador, eu sei que tem uma data no final, mas olha como é importante ler o que a atividade está pedindo para nós. Então vamos descobrir. Leia o bilhete abaixo e discuta com sua turma as partes contidas nele. Então eu identifiquei que é um bilhete.
Já que a gente vai precisar fazer uma produção de bilhete, então vamos primeiro retomar, vendo qual é a composição, o que eu tenho no bilhete. Porque se eu tenho que escrever, eu vou ter que garantir que tenha essa parte aqui, ó. Eu preciso ter uma mensagem, ó. Aqui tem uma despedida agradecendo quem escreveu e a data. Eu preciso saber dessa ordem. Para isso, a gente respeita a estrutura, como é que tá. Mas vamos falar de outra forma. Vamos estudar isso aí mesmo, passo a passo. Olha só. É o mesmo que tinha que tá, é o mesmo da outra página, porém agora ele trouxe mais ampliado. Coloquei mais ampliado. Dei aquele zoom que a gente precisava. E como começa o bilhete? Vamos ler junto comigo. Prezado caçador, soube que um lobo mau foi visto em nossa vila. Fiquei preocupada com a Chapeuzinho, pois ela é muito distraída. Você pode acompanhá-la até a casa da vovó hoje? Muito obrigada, mãe da Chapeuzinho, 12 de abril de 2021. Primeiro fizemos a leitura. Mas é só a leitura que a gente precisa ou a atividade anterior dizia mais do que leitura? Aí ela falava, a gente precisava compreender, né, observar, ler e compreender. Se eu vou fazer um bilhete, eu preciso retomar isso com vocês. Então, onde está escrito? Deixa eu só trocar minha caneta. Aqui. Onde está escrito aqui, ó, prezado caçador? Que parte é essa? A gente pode lembrar, o prezado caçador. A gente tem vários elementos. Na verdade, a gente pode, é o famoso para quem. Para quem que eu escrevo? Quem escreveu isso aqui, na verdade, foi a mamãe, está aqui embaixo. Ó. Então, a mamãe escreveu para quem? Para o caçador. Isso eu chamo de destinatário. Ó. A quem se destina, por isso que é o para quem. Né? E aqui ó, foi uma maneira de tratar ele aqui, ó. Prezado é direcionando para ele, mas quem realmente, para quem ele escreveu, foi para o caçador. O prezado é o mesmo que querido caçador, prezado, né? Está se referindo ao caçador. Só foi uma maneira de tratar esse caçador, mas ele é o destinatário. O nome que a gente dá para quem a gente escreve aqui, ó, é destinatário. Bom, agora vem a parte de soube que um lobo mau foi visto em nossa vila. Fiquei preocupada com a Chapeuzinho, pois ela é muito distraída. Você pode acompanhá-la até a casa da vovó hoje? Agora eu tenho esse momento do bilhete, ó. Aqui ele não está contando que tem um lobo mau ali perto da vila, na vila. Ele não fala de uma preocupação? Né, a mãe que está falando aqui a preocupação, você pode acompanhá-la e é um pedido que ela está fazendo. Essa parte aqui é a mensagem que traz esse bilhete. Né? Ela está informando ó, que soube que um lobo mau, ao mesmo tempo, olha, fala da preocupação dela, e aqui o último, ela faz um pedido. A mensagem tinha esses pontos, né? De informar do lobo, de fazer um pedido, né? O bilhete pode trazer essa mensagem. Então, aqui eu vou considerar o quê? A mensagem. Mensagem. A mensagem ela pode informar, lembra do que a gente viu nas outras atividades? Ela pode trazer uma informação, ela pode perguntar, mas percebam, ela é curta. Ó, ela só tem 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3. Elas são mensagens breves, elas são bem objetivas. A gente tem que lembrar isso. A gente não vai poder escrever uma carta, bastante texto. Tem que ser curto, tem que ser objetivo e faz o papel de informar, de alertar, faz o papel da mensagem. Né? Que a professora às vezes fala para você, a situação de se comunicar. Então tem esse momento que a mensagem precisa ser curta e clara. É diferente da carta que a gente pode contar algo, para e volta no tempo e fala quando aconteceu
depois volta para o presente, né? Posso trazer vários detalhes, ter tempo, né, de poder detalhar. Bilhete não, bilhete é curto, né? E é igual quando a gente escreve assim, alguém já viu um bilhetinho lá colocado que preciso que pegue, algum bem curtinho perguntando se alguém pode fazer um favor? Eu não vou escrever assim, olha, eu vi um armário no dia tal, quando eu fui trabalhar. Não, eu tenho que escrever assim, o nome para quem eu quero que veja esse bilhete, daí eu digo lá, vamos imaginar assim, Luiz, eu quero que o Luiz faça esse favor, é o para quem eu vou escrever. Vou lá e peço, olha, por favor, pode pegar o livro que está, por exemplo, na tua sala e me emprestar? Eu fiz um pedido e daí eu já assino para a pessoa que está lá recebendo, precisa saber quem escreveu. Então, é essa parte da mensagem nossa. Mas aqui, ela agradece, ó, muito obrigada. Não existe só esse jeito, né? Ela está agradecendo na despedida, né? Muito obrigada. Poderia ter outro, quando a pessoa pode mandar beijos, pode mandar abraço, pode escrever algo que seja a despedida, quando você está encerrando o bilhete. Então, aqui é a despedida. A despedida. Que não existe só essa foi o exemplo nosso. Olha só, chegamos em quem escreveu ó, o bilhete. Mãe da Chapeuzinho. Mãe da Chapeuzinho. Então, esse é o momento que a gente assina quem está fazendo o bilhete, né? E tem o nome. Da mesma forma que tem para quem se destina aqui, que é para quem vai receber, quem fez é o remetente, quem escreveu é o remetente. E o que aparece por último? Está faltando o último para nós marcarmos, ó. A data. A data é uma referência tão importante. Deixa eu escrever aqui que é a data. Porque ela me mostra qual o tempo que aconteceu. Se é um bilhete antigo que eu achei, se é um bilhete recente. Pensa assim. Isso me ajuda, por isso que é importante a data. Então, quando a gente for fazer o bilhete que a gente vai ter nessas 2 aulas, eu preciso me preocupar com isso, ó. A quem... Opa, é linha. Cadê a borracha? Olha, para quem que eu vou escrever o bilhete? Que nem tem 3 porquinhos. Qual deles eu vou escrever? Eu preciso mandar para um deles. Mas eu tenho que colocar o nome ali, identificar. E é o destinatário. Eu preciso mandar uma mensagem que vai informar, vai alertar. Então é essa ordem que a gente faz. Primeiro eu vou escrever o destinatário. Depois eu vou para a mensagem. Momento de despedida. E eu preciso, se eu estou escrevendo, quem assina é vocês. Você põe o nome de vocês. Vamos imaginar que eu tivesse feito esse bilhete. Eu ia colocar meu nome ali escrito. Mas sempre vai ser chamado de remetente, quem escreve. E por fim, colocar a data. Colocar essa data que é importante, é uma referência de tempo. É antiga? É nova? Até eu acho que a gente já conseguiu retomar o que nós estudamos ao longo da sequência. Olha só, olha o que a atividade propõe para vocês. Agora é hora de produzir. Neste faz de conta, seu grupo fingirá ser um dos irmãos, né? Dos porquinhos, ó. Estão falando da história dos 3 porquinhos. Zezinho, Luizinho ou pode ser o Joãozinho. Por isso que foi importante conhecer a história. Porque sabendo aquela história, que ele tinha um lobo, a mãe dá um conselho, quem vai fazer o papel agora de mandar um conselho vai ser nós para um deles. Se a gente estivesse na turminha com vocês, a Pro ia formar os grupinhos e pedir para escrever para cada um. Hoje a gente vai escolher um, né? A gente vai fazer o grupo do Joãozinho. Deixa eu pôr o aqui que eu não queria que tivesse. Vamos colocar o olho do lado que ela baixou. Cadê? Preto. Então vamos pensar assim. Eu já sei qual é a história dos 3 porquinhos. Eu já conheço. E agora está naquele momento que nós vimos na sequência vendo alguns bilhetes. Está na hora da gente imaginar, brincando, que nós estamos lá dentro do conto. Imagina,
Até porque o exemplo do bilhete que eu mostrei anterior, ele era do conto de qual conto? Da Chapeuzinho. Agora, eu vou para o conto dos 3 porquinhos. Então, vamos imaginar que nós somos aquele grande amigo do Joãozinho. Eu vou escolher o Joãozinho e nós precisamos fazer o nosso objetivo, escrever um bilhete e contar para ele algumas coisas que vai ser importante. Se eu lembro da história, alguma coisa que tem a ver com o lobo e com a casa dele. Já vai imaginando que nós vamos precisar fazer um planejamento. Fazer uma atividade em que permite a gente pensar em tudo isso. Então, por que lembrar da história? Porque eu preciso lembrar de todo o contexto. Que eram os 3 porquinhos, eles queriam mudar dali que eles moravam com a mãe. E ao pensar nessa mudança, mãe que é mãe, foi lá e deu um conselho para eles. Sobre o cuidado com o lobo e fazer a casinha com zelo. Ainda brinquei com vocês, que é uma palavra nova para vocês usarem, que é com cuidado. Sabendo disso, cada um foi lá e construiu. Por que é importante lembrar disso? Porque um construiu uma casa de pedra, o outro de palha e teve a casa de madeira. Talvez isso seja algo tão importante na hora de eu escrever o bilhete para o Joãozinho. Diante dessa situação, qual é a casa que o Joãozinho fez? Vou pôr vocês para pensar, depois eu vou trazer a resposta. Fez isso, daí termina que o lobo vai na casa do de palha, destrói, depois ele vai lá e assopra, né? A maneira que ele achou para destruir foi soprando. Depois ele vai na casa de madeira e no final das contas, essas foram as 2 casas que foram feitas mais rápido para eles poderem brincar, diferente da casa do Zezinho, que foi feita de pedra. E aí demorou mais tempo, mas se tornou uma casa segura. O lobo foi lá e não deu conta, nem quando ele subiu lá na lareira, da chaminé. Então, olha só, isso me ajuda? Pode me ajudar na hora que eu tiver a criatividade de escrever esse bilhete, dando uma mensagem. E por fim, o que acontece? O lobo não consegue e sai correndo. E aí foi uma retomada para a gente lembrar da história. Porém, agora a gente precisa escrever para o Joãozinho. Então vamos pensar no planejamento, vamos conversar um pouquinho sobre planejamento? Por quê? Toda vez que eu preciso escrever um texto, eu preciso ter as informações todas completas. Inclusive, olha essa aqui, ó. Ele está dando a orientação para nós. Não. Pense no conselho que os porquinhos receberam antes de sair de casa e ajude os irmãos a se lembrarem dele. Mãos à massa. Então a gente precisa, a gente tem que pensar no conselho. Conselho para quem? Lembra que eu comentei que vai ser para os porquinhos? Então a gente vai escolher o Joãozinho aqui para dar um conselho para ele. E eles receberam um conselho da mãe, lembra? Sobre a casa. Sobre a casa. Quando eles saem. Então a gente precisa pensar no passo seguinte da história, que é o momento em que ele sai de casa, envolve a questão do lobo e a questão da casa, como eles vão construir. Por isso que eu retomei a história. Tá vendo? A gente precisa entender a história para aproveitar e construir a resposta aqui, a mensagem de bilhete. Então vamos lá. Vamos pensar no planejamento? Lembra, toda vez que nós tivemos a oportunidade de fazer uma escrita, uma produção de escrita, a gente tem que planejar, para não esquecer nenhum detalhe no bilhete. Se eu pensar no planejamento, vamos lembrar das ordens que existem no bilhete. Eu já planejei, deixando lá para quem que eu vou mandar, que mensagem eu quero passar. Pronto, mas eu faço de outro jeito. Lembra que se eu coloco na ordem destinatário, mensagem, despedida e depois a assinatura, né, que é o remetente, e por fim a data, nós não vamos esquecer nenhum detalhe. Então eu vou trazer a primeira parte para a gente pensar junto. Eu ainda coloquei um complemento para a gente realmente pensar junto. Para quem? Então o primeiro registro que eu quero fazer, eu pus aqui para a gente pensar. Para quem? Então a gente tem que fazer essa perguntinha quando a gente vai pensar assim, para quem eu vou escrever? Eu tinha 3, né? 3 porquinhos. E são diferentes. Para quem que eu vou escrever? Que é o famoso, esse para quem, o que eu expliquei para vocês, o destinatário. Quem que eu escolhi? Que eu falei, eu vou escrever para ele. É aqui que eu vou escrever. E aí o que eu pensei?
Vou escrever para o Joãozinho. Então, aqui começou o nosso planejamento. Eu não preciso escrever esse para quem. A professora só colocou para lembrar vocês que toda vez eu perguntasse, ó, para quem o bilhete? Quer dizer, a quem se destina, destinatário? Joãozinho. Joãozinho. Depois vinha a mensagem, que no caso, a mensagem ela tinha que... A mensagem tem a função também de informar. Né? Não tinha a história do lobo? Não tinha a situação em que ele precisa ter cuidado, zelo na casa? De que forma a gente pode, ao mesmo tempo, informar? Lembra que tem avisando, alertando. Ele pediu para dar um conselho, então a gente vai informar através de um conselho alertando sobre o lobo e a casa que irá construir. Da mesma forma que a mamãe fez dele esse conselho, nós vamos escrever um bilhete que a mensagem vai se informar sobre isso. De que forma? Aconselhando, olha, depois, nesse momento eu só preciso lembrar disso. Na hora que for, depois do planejamento, a gente vai contar, vai fazer de que forma ele vai fazer isso. Né? Como ele vai escrever isso. Mas a gente não pode esquecer que o nosso objetivo é o conselho, de aconselhar, né, para que não aconteça o que aconteceu. De repente isso mudaria até o final da história. Tá bom? Então essa é a mensagem. Opa! Mas na sequência tem a questão da despedida. A gente não termina um texto sem se despedir, né? Uma mensagem sem se despedir para a pessoa. A despedida. A gente pode pensar, será que eu quero mandar abraço? Beijos. Tem alguns que são mais próximos, né? Beijos. Às vezes eu fico num abraço. Se eu conheço, é próximo, mas não é aquela pessoa que eu poderia dizer assim, vem cá, é muito próximo ao ponto de ser íntimo, ou seja, que está ali lado a lado com a gente, que eu tenho liberdade de dizer isso. Então, acho que um abraço cairia bem. Então, a despedida pode ser abraços, né? Então, eu estou aqui, ó, abraços. É um jeito de se despedir. Agora vem o remetente, que eu fiz questão de fazer, que nem esse primeiro aqui embaixo. Ó. Quem escreve? Ou seja, quem é a pessoa que está escrevendo o bilhete? Quem escreve? Também chamado de remetente. Olha só. Opa, vamos arrumar aqui que não é assim não, pera lá. Vamos arrumar isso que desconsidera isso aqui, ó. Aqui seria, por exemplo, se você está escrevendo, o remetente vai ser você, ó, o seu nome. O seu nome. Ou turminha do segundo ano, se todo mundo fizer junto. E por fim, a gente precisa garantir o quê? Opa. É a data. Vamos pôr a data aqui, vamos completar. A data. Ó, a gente já está planejando, então eu posso pôr que data? A de hoje. 23, porque a gente coloca a data que escreve. 23 de novembro, né? Do 11, do ano de 2021. Pronto, os dados que eu preciso para pensar no bilhete está aqui. Amanhã a professora vai trazer esses dados e nós vamos fazer a escrita em si do bilhete para o Joãozinho. Bom, a gente aprendeu a ver os elementos do bilhete e ao mesmo tempo construir essa informação de alerta, de aviso, de conselho. Né? As habilidades, professor da aula de hoje. Printem quem quer printar. Materiais dessa aula. E o QR Code da avaliação, que é tão importante quanto para nós. Então, crianças, o que vai ficar de lição de casa? Já vai pensando de que forma você daria esse conselho, alertando sobre o lobo, e ao mesmo tempo da casa, né? Eu poderia fazer isso. Tanto que a gente percebe que vai ter o sentido de mensagem, porém, a gente vai fazer dentro do que tipo de texto? Do bilhete. Então, pensa como ficaria isso. E a mãe traga as ideias para a gente fazer juntos, que nós vamos construir todos juntos aqui. E se você quiser treinar depois, aproveita. Sabe o que você pode fazer? Escreveu para o Luizinho? Vai lá e escreve para o Zezinho. Os materiais das casas foram feitos diferente. Pode sair bilhete diferente também. Bom, vou encerrando por aqui. Que a nossa aula continua amanhã, que nós tivemos só na parte 1. Agora a gente precisa pôr a mão na massa e fazer o bilhete, da forma dessa estrutura que a professora apresentou. Combinado assim? Então, tchau, tchau, até a próxima e vamos ficando por aqui, em português.